Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Nós estamos desde ontem acompanhando esse caso, onde a Polícia Civil investiga pelo menos aí 3 casos, 3 técnicos de enfermagem que estão envolvidos em um homicídio. Eles são acusados, pelo menos aí, de assassinar 3 pessoas em uma UTI aqui do Hospital do Anchieta, em Taguatinga. Nós estamos aqui hoje conversando com as famílias desse caso. Eu vou falar agora com a Valéria, que é filha do senhor João Clemente, de 63 anos, que ele era funcionário da CAESB e é uma das vítimas que faleceu em novembro do ano passado. Valéria, eu agradeço você ter nos recebido nesse momento de tanta dor, e eu gostaria de saber como é que o senhor João Clemente deu entrada nesse hospital, qual era o estado de saúde dele naquele momento? Ele começou a sentir uma tontura uns dias antes de ele dar entrada no hospital. No dia 4 de novembro, ele saiu de casa dirigindo bem, falando, deu entrada no hospital, chegou lá, foi constatado que ele estava com um coágulo cerebral. Ia ser necessário fazer um procedimento cirúrgico de emergência, que é algo relativamente simples, apesar de ser algo na cabeça. E a previsão era que no sábado mesmo daquela semana, ele deu entrada numa terça, ele já tivesse tido alta. Porém, ele teve uma complicação em relação à cirurgia, que foi com a intubação, e foi por isso que ele permaneceu mais dias na UTI. Então, no 13º dia que ele estava lá, que foi no dia 17 de novembro, nós fomos informados da parada cardíaca que ele teve. Ele teve 3 no dia 17 e uma na madrugada do dia 18, que foi o que levou ele a óbito. Qual foi a reação de vocês nesse momento? Vocês aceitaram esse diagnóstico, tiveram ou desconfiaram de alguma coisa? Na verdade, desde que a gente soube disso, tanto nós, a família, como os amigos, todo mundo estranhou e desconfiou que pudesse ter tido, na verdade, um erro médico. Algo que foi o que causou a complicação na intubação de repente. Tanto é que ainda em novembro eu solicitei o prontuário para o hospital, mas eu não cheguei nem a abrir porque é algo muito doloroso. A gente prefere acreditar que realmente aconteceu porque Deus definiu que era a hora, mas nunca que a gente ia imaginar que estava se tratando de um homicídio dentro de um hospital. E o que o hospital conversou com vocês logo após o óbito? Assim, eles chegaram a falar alguma coisa? Já mencionaram o que eles falaram sobre realmente a causa da morte? Assim, chegaram a falar alguma coisa para a família? Não. Na verdade, a gente até então acreditava que tinha sido uma morte natural, apesar dessa suspeita que a gente tinha de ter tido algum erro. Mas até então era uma morte natural. E nós só fomos informadas que, na verdade, aconteceu isso na semana passada, quando o hospital entrou em contato com a gente na quarta-feira. E na quinta-feira nós já fomos na delegacia, fomos recebidos pelo o delegado Wesley, que inclusive a gente agradece o trabalho da Polícia Civil, que foi muito rápido. Eles já prenderam todos os envolvidos e foi assim que nós ficamos sabendo mesmo do que foi ocorrido. Entendi. Nesse momento que a família teve o contato já ali com o delegado, já com o resultado dessa investigação, e vocês sabendo que se tratava de um homicídio, qual foi o sentimento ali da família nesse momento? Na verdade, a gente ficou incrédulo, primeiro, quando ficou sabendo disso, porque é algo que a gente vê em filmes de terror. Você não imagina que isso vai acontecer realmente na vida real. E logo em seguida, a gente fica revoltado, porque o paciente está no hospital num momento vulnerável, a equipe toda está ali para cuidar, e realmente não podemos generalizar, porque eu sei que não foi a equipe inteira, mas como que esses técnicos de enfermagem, que são pessoas que estudaram para salvar as vidas, cometem um crime bárbaro desse, porque é isso que realmente aconteceu. Vocês ali no momento com o delegado, chegou a conversar e a ver alguma imagem do momento em que tudo isso aconteceu? Vocês chegaram a presenciar isso? Não, o delegado só descreveu para a gente as imagens, mas nós não tivemos acesso ainda.
porque o inquérito está correndo em sigilo, né, por conta da investigação, mas nossos advogados já entraram com o pedido, estamos só esperando a liberação do juiz mesmo. E o que a família, nesse momento, espera? Nós esperamos justiça. Realmente agora é justiça, porque o meu pai não vai voltar, as outras vítimas não vão voltar para suas famílias. Não é fácil vir a público, se expor para falar tudo isso, mas a gente vem porque realmente é algo necessário, porque a gente, além de lutar pela justiça pelo meu pai e pelas outras famílias, a gente quer que nada disso aconteça novamente. Então alguma coisa tem que ser feita, ou que seja um protocolo melhor no recrutamento desses profissionais, alguma medida tem que ser tomada para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Ok, obrigada. Tá aí, pessoal, nós entramos ao vivo com toda a força com a Camila Rodrigues falando desse caso cabuloso. Ela está com a Valéria, que é filha de uma das vítimas, esse homem de 63 anos, que morreu no hospital Anchieta, junto com outras duas vítimas, estavam em leitos de UTI bem próximos ali no mesmo hospital, e tomara que esses técnicos de enfermagem que rasgaram o juramento de salvar vidas não tenham nem chance de colocar o nariz para fora da cadeia. Vocês sabem muito bem o que a gente deseja, que eles apodreçam e tomem um gole de detergente para tentar entender como as vítimas deles se sentiram quando foram assassinadas no leito da UTI no hospital sem qualquer chance de defesa. É muita crueldade, é muita maldade, mas esse trio nojento não vai sair impune. O jogo virou. Nós estamos aqui com o advogado, além da Valéria. Primeiro eu quero deixar o meu abraço para ele e para toda a família. Eu não imagino a dor da revolta nesse momento de tristeza. Primeiro, ter que lidar com a morte do pai dela, com a morte de uma pessoa querida que entrou num hospital, né, esperando. Entrou com um problema simples, né? Era uma dor, se não me engano, uma tontura, um coágulo na cabeça que foi identificado ali. Daqui a pouco ela vai até confirmar. E saiu, gente, de lá morto. Nós estamos acompanhando todo esse caso. Agradeço, porque eu imagino como seja difícil voltar nessa história, viu, Valéria? Muito obrigada. Fica aqui o meu abraço, o abraço de toda a equipe, de toda a família DF Alerta, e saiba que nós estamos com vocês, acompanhando cada passo dessa investigação, e desejamos o mesmo por vocês. Como você disse, não tem como trazer o seu pai de volta, as outras vítimas de volta, mas que eles sejam punidos. Eu quero conversar agora com o advogado da família para saber se o delegado deu mais detalhes sobre essas investigações, quais são os pontos que ele tem levantado agora, porque são várias as hipóteses. A gente conversando aqui, entre a nossa equipe hoje, será que tem aquela velha máfia dos planos de saúde envolvidos, as funerárias envolvidas? O delegado, por enquanto, não pode falar sobre isso. Ele vai passar mais informações para o nosso DF Alerta sobre como estão as investigações, mas existe algo que justifique tamanha crueldade e, claro, o que a família espera neste momento dessas investigações. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui com José Elias, né? E Elias Emanuel e José Neto. Eles são advogados do caso. E aí eu queria saber de vocês, a Nicole está perguntando, quais são agora os rumos das investigações? Existe alguma desconfiança dos motivos desse caso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Até o momento, o caso segue sob sigilo. Então, as informações que temos foram as que foram repassadas pelo delegado, né? Atualmente já pedimos a habilitação no processo, estamos aguardando a liberação para visualização, para tomarmos conhecimento do inteiro teor, né, das circunstâncias dos fatos, né? Até então não foi esclarecida a motivação do crime, né? A polícia já descartou algumas hipóteses, né, como participação da família, né, e tudo mais, mas até o momento a motivação ainda não está esclarecida. O que me foi repassado pelo delegado, que as 3 vítimas tinham em comum, seria obesidade mórbida, né? Então, eles também trabalham numa linha de investigação nesse sentido, né? Por acaso são clientes do mesmo plano de saúde? O que a família agora, nesse momento, Camila, pode tomar de atitude? A gente vai tentar buscar os meios necessários para poder, tanto na reparação civil quanto na reparação criminal, buscar punir os agentes
e a reparação principalmente do hospital e de eventuais outras pessoas que possam estar ali envolvidas com o crime, efetivamente. Então esses são os primeiros passos jurídicos que a família pode tomar, que nós já estamos auxiliando nesse quesito. E os demais são apoio psicológico, que vai ser necessário para a família, afinal de contas é sempre uma perca inestimável, né? Não volta atrás uma vida. Então são reflexos que vão levar para o resto da vida. E ainda mais um crime bárbaro desse, né? Uma situação bárbara que assolou todo o DF, o Brasil como um todo, e principalmente os familiares. Nicole, pode perguntar? Se existia mais alguma coisa em comum além dessa obesidade, que foi a única coisa identificada entre essas vítimas, as 3 que foram identificadas até agora, alguma relação, por exemplo, com planos de saúde? Dessas 3 vítimas eram clientes do mesmo plano? Usuárias? Ok. Existia algum outro motivo que seja além da comorbidade física, da obesidade, alguma coisa nesse sentido, como máfia das funerárias, alguma coisa nesse sentido? Há uma desconfiança? Planos de saúde. Eu perguntei planos de saúde. Não há nenhuma desconfiança em relação a essa questão funerária, até porque após o falecimento não houve nenhum contato, nenhum intermédio de alguma funerária. Então, assim, a família acredita que a motivação não esteja relacionada à questão funerária, né? A única semelhança, né, entre as vítimas foi o que me foi repassado, que eles tinham obesidade, né? Não houve nenhuma outra relação, né? Inclusive, algumas pessoas estão especulando assim, tráfico de órgãos, mas não seria possível, porque eles foram mortos por envenenamento, né? E plano de saúde, seguro de vida, alguma coisa nesse sentido? Assim, na verdade, quem está investigando é a polícia, né? Eles estão trabalhando em várias linhas de investigação, mas até o momento não há nada concreto.